Meu nome é Lucas. Sou jornalista de uma pequena cidade chamada Campo Sereno, situada no coração do interior do Brasil. Uma cidade que sempre foi sinônimo de tranquilidade. Até agora. Quando comecei a perceber as coisas estranhas acontecendo, pensei que eram meras coincidências. Mas isso foi antes de Clara desaparece. Antes que a cidade começasse a mudar. Campo Sereno era o tipo de lugar onde a vida seguia em um ritmo previsível. Todas as manhãs, os sinos da igreja soavam às 7 horas. Os agricultores ocupavam as feiras com suas frutas frescas, e as crianças jogavam futebol na praça até o cair da noite. Eu trabalhava no único jornal da cidade, cobrindo histórias que raramente saíam da monotonia, colheitas bem-sucedidas, aniversários centenários e, ocasionalmente, fofocas locais. Tudo começou com as luzes. Às vezes, no final da noite, quando eu saía do escritório, via um brilho estranho no céu. Não era como estrelas ou aviões, eram luzes pulsantes, que se moviam rápido demais para serem naturais. Na manhã seguinte, os moradores começaram a comentar sobre as luzes, mas ninguém parecia preocupado. É só o reflexo de satélites, disseram alguns. Mas algo no fundo da minha mente me incomodava. A tensão começou a aumentar quando objetos começaram a se mover sozinhos. Primeiro foram coisas pequenas, uma xícara deslizando pela mesa sem ser tocada, portas que se abriam ou fechavam com força, mesmo sem vento. Todos tinham uma história. O açougueiro jurava que viu sua faca voar da bancada. Dona Rosa, a costureira, dizia que sua máquina de costura ligava sozinha à noite. Então Clara desapareceu. Clara era uma menina de 8 anos, filha de um casal simples que administrava a padaria da cidade. Ela estava brincando no quintal de casa enquanto os pais fechavam o comércio. Quando saíram para procurá-la, só encontraram um par de sapatos perto do balanço. Não havia sinais de luta, nem pegadas que levassem a lugar algum. O desaparecimento de Clara espalhou o pânico. As pessoas começaram a trancar suas portas antes do pôr do sol. Boatos se espalharam como fogo. Alguns culpavam um predador humano, outros falavam de criaturas da floresta. No fundo, todos sentiam que algo mais sombrio estava acontecendo. Eu decidi investigar. Não que fosse meu trabalho oficial, o jornal não tinha interesse em alimentar o pânico, mas eu precisava entender. Fui à casa de Clara e conversei com os pais. O olhar no rosto deles era de puro desespero, como se soubessem que não a veriam novamente. Foi ali, no quintal, que percebi algo estranho. Marcas no chão, como pequenos círculos queimados na grama, estavam dispostos em um padrão que não fazia sentido. Era como se alguém tivesse desenhado uma constelação no solo. Tirei fotos e anotei as observações. Naquela noite, resolvi voltar à praça onde vi as luzes pela primeira vez. Levei minha câmera e esperei. À meia-noite, o céu se iluminou. As luzes estavam de volta, pulsando como um coração, cada vez mais brilhantes. E foi então que ouvi sussurros, suaves e distantes, mas claramente humanos. Não havia ninguém ali, só eu. O som vinha de todas as direções, envolvendo-me em uma cacofonia fantasmagórica. Quando voltei para casa, encontrei algo no meu bolso, um pedaço de papel amarelado, com um desenho que lembrava as marcas no quintal de Clara. Eu não fazia ideia de como aquilo tinha chegado até mim. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca para buscar respostas. Passei horas vasculhando registros antigos, procurando qualquer referência àquele símbolo ou às luzes. Foi quando encontrei algo, uma edição desgastada de um diário de campo escrito por um geógrafo no final do século XIX. Ele descrevia luzes dançantes e desaparecimentos inexplicáveis em uma vila próxima. Mas a vila não existia mais, tinha sido abandonada. Conforme lia, senti uma presença ao meu lado. O bibliotecário, um senhor idoso chamado Elias, estava me observando. Você viu as luzes, não viu? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Eles sempre voltam.
Quando o silêncio começa, sabemos que estão acordados. Eu não sabia o que isso significava, mas a forma como ele disse aquilo me deixou inquieto. Decidi visitar a área onde a vila ficava, guiado pelas coordenadas do diário. Era um lugar escondido, envolto por uma floresta densa que poucos ousavam explorar. Durante minha caminhada, comecei a notar coisas, árvores marcadas com os mesmos círculos que vi no quintal de Clara, sons estranhos no matagal e, finalmente, uma clareira. No centro da clareira, havia uma pedra alta, coberta com inscrições semelhantes às que vi no diário. Quando me aproximei, senti o ar mudar. O silêncio ficou tão intenso que meu próprio coração parecia alto demais. Então, ouvi o som. Não sussurros desta vez, mas um grito, distante, mais humano. E foi o suficiente para me fazer correr. Eu sabia que algo terrível estava por vir. Quando os desaparecimentos começaram a se multiplicar, a cidade perdeu o pouco de normalidade que ainda tinha. Campo Sereno, que antes era uma mancha tranquila no mapa, agora estava cheia de medo e paranoia. Os sinos da igreja já não tocavam, o padre, como muitos outros, havia sumido sem deixar vestígios. O silêncio tomou conta das ruas, e com ele, algo mais, uma presença, algo que parecia observar, esperando pacientemente. Eu, Lucas, não conseguia parar de pensar na clareira que visitei. As marcas na pedra e os sussurros não me deixavam em paz. Algo estava despertando, e a cada dia que passava, ficava mais claro que não era algo humano. Foi durante uma das minhas idas ao mercado que descobri que a casa dos Souza estava completamente vazia. Eles eram uma família grande, com 6 membros, e seus filhos costumavam correr pela praça. Mas, quando entrei na casa para investigar, parecia que ninguém estava ali havia meses. O cheiro de comida ainda pairava no ar, pratos estavam sobre a mesa e roupas no varal. Não havia sinais de luta ou de uma partida apressada, era como se simplesmente tivessem evaporado. O mesmo aconteceu em outras casas. Algumas famílias desapareceram inteiras, enquanto em outras, apenas 1 ou 2 pessoas sumiram, deixando os outros em desespero. Aqueles que permaneciam começaram a relatar coisas que ninguém queria acreditar, vozes chamando seus nomes à noite, portas que se abriam e fechavam por conta própria, e sombras que se moviam mesmo sem luz. Minha vizinha, Dona Teresa, bateu na minha porta em pânico certa manhã. Lucas, eu vi uma sombra no meu quintal, mas não tinha ninguém lá. Seus olhos estavam vermelhos de choro, e suas mãos tremiam. Eu tentei acalmá-la, mas minha própria ansiedade era impossível de ignorar. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Voltei à biblioteca e procurei Elias, o bibliotecário. Mas ele também tinha desaparecido. No entanto, encontrei um caderno em sua mesa, como se ele soubesse que eu o procuraria. As anotações eram uma mistura de textos antigos e relatos pessoais. Ele havia descoberto que eventos semelhantes haviam ocorrido em Campo Sereno décadas antes, luzes no céu, desaparecimentos, e uma onda de terror inexplicável que levou a cidade a quase ser abandonada. Um relato chamou minha atenção. Datado de 1923, descrevia uma noite em que toda a cidade ficou envolta por um nevoeiro denso. Moradores relataram ouvir cantos vindos da floresta e ver figuras altas e pálidas vagando pelas ruas. Aqueles que tentaram fugir relataram que as estradas levavam de volta à cidade, como se algo os mantivesse presos. Era como se a cidade fosse uma armadilha. Enquanto lia as anotações, uma localização surgiu repetidamente, a Colina dos Ventos. Era descrita como um lugar onde as luzes pareciam mais intensas e onde marcas estranhas haviam sido encontradas nas rochas. Decidi que precisava ir até lá, mesmo sabendo que era uma ideia insana. A caminhada até a colina foi sufocante. O ar parecia mais pesado, e a floresta ao redor estava morta, sem pássaros, sem insetos, apenas silêncio. Quando cheguei ao topo, a vista era aterrorizante. A cidade parecia menor, cercada por uma escuridão crescente. No centro da colina, havia um círculo de pedras, todas gravadas com os mesmos símbolos que vi na clareira. No centro,
uma rocha maior, com inscrições mais profundas e desgastadas. Toquei as marcas, e foi como se algo despertasse dentro de mim. Uma voz, baixa e sussurrante, invadiu minha mente. Não era português, mas eu entendia. Eles estão aqui. O chão começou a vibrar levemente, e uma sombra gigantesca passou pelo céu, embora não houvesse nuvens ou luz para projetá-la. Fugi o mais rápido que pude, mas ao chegar à cidade, percebi que nada mais era o mesmo. As ruas estavam desertas, mas eu podia sentir os olhos invisíveis me seguindo. Quem restava na cidade estava trancado dentro de casa, mas as paredes e portas pareciam inúteis contra o que quer que estivesse acontecendo. À noite, ouviam-se gritos e batidas nas portas. Alguns corajosos tentaram fugir, mas ninguém conseguiu passar pelos limites da cidade. A estrada não leva a lugar nenhum, me disseram, aterrorizados. Resolvi procurar ajuda na delegacia, mas o lugar estava em ruínas. Vi pegadas no chão, indo e vindo, mas nenhuma pista dos policiais. Apenas manchas de algo escuro nas paredes, não era sangue, mas parecia pulsar levemente, como se tivesse vida própria. Foi lá que percebi a gravidade da situação. Enquanto vasculhava os arquivos em busca de respostas, ouvi passos. Eram lentos, mas deliberados, e vinham na minha direção. Escondi-me atrás de uma mesa e vi algo que me assombraria para sempre. Uma sombra, sem forma fixa, mas com uma presença opressora, movia-se pela delegacia. Quando ela passou, senti frio como nunca antes. Esperei até que o silêncio voltasse, mas ao sair, notei que a delegacia tinha mudado. A saída já não estava lá, e os corredores pareciam se estender infinitamente. Quando finalmente consegui sair, a cidade estava ainda mais silenciosa. Voltei para casa e tranquei todas as portas e janelas, mas sabia que não estava seguro. Ao olhar pela janela, vi algo se movendo entre as casas, alto, magro e com olhos que brilhavam na escuridão. A cidade não era mais apenas um lugar. Ela era um palco, e algo antigo estava tomando o controle. Percebi que não éramos apenas vítimas, éramos parte de algo muito maior, algo que não conseguíamos entender. Quando amanheceu, se é que poderia chamar aquela luz pálida e fantasmagórica de dia, eu soube que algo final estava prestes a acontecer. Campo Sereno não era mais uma cidade, era uma prisão viva, uma anomalia que nos engolia aos poucos. No que restava da delegacia, me reuni com os últimos sobreviventes, Helena, uma mãe de meia-idade com olhos aflitos, Rafael, um mecânico robusto que se recusava a acreditar no que via, e Marta, uma adolescente que já parecia ter visto demais para sua pouca idade. Eu sabia que não tinha as respostas que eles esperavam, mas não podia demonstrar fraqueza. Se eu cedesse ao medo, todos nós estaríamos perdidos. Enquanto discutíamos o que fazer, os eventos paranormais escalaram rapidamente. Helena relatou que, durante a noite, viu a silhueta de seu marido desaparecido do lado de fora da janela, chamando por ela. Rafael tentou consertar um carro, mas cada vez que girava a chave, o motor parecia gritar, como se estivesse vivo e em dor. Marta começou a murmurar que ouvia vozes repetindo seu nome, vozes de pessoas que ela sabia que estavam mortas. Eu também não estava imune. Naquela manhã, ao me olhar no espelho quebrado da delegacia, vi uma versão distorcida de mim mesmo, magro, de olhos encovados, sussurrando palavras que eu não compreendia. Enquanto conversávamos, as janelas explodiram, como se algo quisesse nos forçar a sair. Helena gritou e Rafael empunhou uma chave inglesa, mas todos sabíamos que armas comuns eram inúteis. Não estávamos lutando contra algo físico. Saímos juntos, acreditando que encontraríamos algo, qualquer coisa, que pudesse nos ajudar. As ruas estavam desertas, mas era evidente que a cidade estava viva. As casas pareciam respirar, com janelas e portas que rangiam como bocas abrindo e fechando. O chão era irregular, como se pulsasse levemente. A cada esquina, ouvíamos risadas, gritos, ou apenas um silêncio ensurdecedor. Quando passamos pela praça principal, vimos uma visão que quase quebrou nosso espírito.
Pessoas que desapareceram estavam lá, mas não como lembrávamos. Suas formas eram translúcidas, borradas, como fotografias antigas desbotadas. Eles andavam em círculos, com movimentos repetitivos e olhares vazios. Quando nos viram, suas bocas se abriram para gritar, mas nenhum som saiu. Foi Marta quem apontou: eles não estão nos vendo. Eles estão nos sentindo. Pouco depois, descobrimos que as ruas começavam a se fechar atrás de nós. Prédios se inclinavam, muros surgiam onde não havia antes, e sombras gigantescas se moviam rapidamente pelos becos. Encontramos refúgio temporário na escola local, mas logo ficou claro que não estávamos sozinhos. Cadeiras e mesas se moveram sozinhas, formando uma barreira que bloqueava a saída. Rafael começou a ouvir a voz de sua mãe, morta há anos, implorando para que ele ficasse. Helena viu as paredes se transformarem em espelhos, onde o reflexo mostrava a si mesma deitada em um caixão. Marta começou a rir, mas não era uma risada humana, era o riso da coisa que nos assombrava. Eu sabia que, se não fizéssemos algo, seríamos engolidos por aquele lugar. Foi então que percebi: o padrão repetia-se. Todos que desapareciam cediam a algo dentro deles: medo, arrependimento, culpa. Eu estava longe de ser um homem corajoso, mas sabia que, para sair dali, precisávamos encarar o que nos prendia. A biblioteca estava perto, e algo me dizia que lá encontraríamos respostas. Atrás de uma parede falsa, descobrimos um diário, escrito por alguém chamado Padre Matias, há mais de um século. Ele descreveu como a cidade havia sido construída sobre algo impuro, algo que sempre esteve lá, adormecido, até que os pecados e arrependimentos das pessoas alimentaram sua força. A entidade não matava, ela consumia. De volta às ruas, percebemos que só tínhamos uma chance: confrontar a entidade diretamente. No centro da cidade, onde agora havia um enorme buraco no chão, algo grotesco emergia lentamente. Era uma massa disforme, coberta de olhos que piscavam desordenadamente, bocas que sussurravam e gritavam ao mesmo tempo. Rafael, Helena e Marta começaram a sucumbir. Rafael caiu de joelhos, paralisado, enquanto a visão de sua mãe se aproximava dele. Helena chorava, falando com sombras que pareciam ser seus filhos perdidos. Marta foi a última a resistir, mas acabou desaparecendo na escuridão sem emitir um som. Fiquei sozinho. E sabia que tinha que lutar. Peguei o diário de Padre Matias e gritei para a entidade, oferecendo minha própria vida em troca das almas das pessoas da cidade. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, as bocas da entidade riram, como se zombassem de mim. Mas, ao invés de me consumir, ela começou a recuar, como se o confronto direto a enfraquecesse. Não sei quanto tempo passou. Quando tudo acabou, a cidade estava vazia. Não havia mais espectros, gritos ou sussurros. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido uma vitória. Era apenas uma pausa. Saí de Campo Sereno naquela noite, mas nunca escapei completamente. Sempre que estou sozinho, ouço um sussurro. Sempre que me olho no espelho, vejo um reflexo que não é meu.